em off aqui, que você falou que também foi uma coisa bem impactante. Que eu quero fazer uma pergunta a você. Olha aí, lá, tava lá. É. Os parques de tanques. Esses tanques E aí, ali. e aí, o que aconteceu? Quando a gente chegou, eu vim de São Paulo e começou a pegar fogo na parte da manhã. Então, quando tem uma grande operação, o Corpo de Bombeiros se reúne. Não só para que a gente possa colocar mais efetivo no local, mas para que a gente possa levar equipamentos. Mesmo lá embaixo, do lado do porto, com um navio do Corpo de Bombeiros colocando água diretamente do canal, do canal, Porto de pegando Santos, água do mar a água ali. do mar, jogando ali, mas não tinha jeito de segurar. Então, primeiro pegou fogo num tanque. Quase, acho que 60 milhões de litros de álcool. Não tem como. Mas a água com álcool, ela, quanto mais você joga, ela vai diluir a chegar a um ponto onde ela tem a capacidade da extinção, autoextinção. Entendi. Então, se você pegar um tanque e jogar, e está pegando com álcool, pegando fogo, se você jogar água, talvez você não vai apagar a chama, porque é muito grande. Não tem condição de você ter lá uma grande toalha para fazer um abafamento. Então, você vai minando com a água. E a gasolina? A gasolina ela não se mistura. Então, logo, você tinha que fazer o combate do fogo. Não só de você jogar água dentro do tanque. Entendi, para diluir. Porque é para diluir. Então, não tinha jeito. O que aconteceu foi que o primeiro foi o tanque de álcool e depois passou para o de gasolina. Mas, quando a gente chegou, estava pegando fogo nesses dois tanques. Só que todas as estruturas, ela tinha causado já uma explosão. Todas as estruturas de conexão dos tanques que são muito estudados. Então, todas as ações se acabam, por exemplo, de ficar no meio de uma bacia, caso vaze todo o combustível, aquele combustível fica acumulado dentro dessa bacia. Então, ali não tem... São muitas medidas, só que todas falharam. Eita! Todas, por causa da explosão. Então, as tubulações não tinham como retirar. Então, nós ficamos ali. No momento que teve uma segunda explosão, nós estávamos no entorno, falamos, isso aí que hora vai explodir, começou a dar uns estalos e aí corre todo mundo. Eu corria lá de dentro da Alemoa, aí de repente teve uma explosão. Tipo uns 10 segundos explodindo assim. Eu falei, meu Deus, deixa eu ver, tô vivo. E saí correndo, todo mundo correndo. Aí tem um viaduto da Alemoa ali na frente. Eu só sei que uns 10 minutos depois eu fui para o viaduto, onde ainda caíam coisas da explosão, restos ali, detritos de 10 minutos depois, porque a altura que caiu. Foi. E aí não pegava aqui no capacete, dá até para ver o capacete onde estava. Mas enfim, e o que a gente tem que ter nesse momento é que o fogo, quando acontece numa residência média brasileira, mais ou menos 1 minuto, você já não consegue sair lá de dentro. Então, é isso que eu quero juntar todas essas coisas. Você falou que você saiu correndo. Esse ato de sair correndo, ele é autônomo? Tipo assim, o ser humano... vou falar uma experiência minha, eu quero saber se o bombeiro consegue bloquear o ímpeto de autoproteção, de uma coisa cai, explode, você tem que se afastar e depois você dá aquela parada, ou óbvio, se você percebe a consciência de não, eu preciso agora me evadir porque aqui não tem mais o que fazer, eu preciso minha proteção para... Esse que eu quero perguntar. O bombeiro, ele tem um treinamento que ele consegue, por uma memória muscular, não se abalar com essa coisa do perigo extremamente iminente para continuar consciente daquela ação, ou aqueles primeiros instintos... Normalmente nós temos na nossa escola de bombeiros, a maior escola de bombeiros da América Latina, tem lá uns sistemas de containers, onde todos esses laboratórios de containers, eles têm simulações desse tipo. Então a gente tem simulação do flashover, do backdraft, quando você abre a porta e você tem uma explosão, o cogumelo de fogo sai para o lado de fora, então você já fica mais habituado. Então você explode um botijão de gás. Então, por exemplo, imagina, se tiver um incêndio... Eu tive uma vez numa favela ali da Alba, lá no Buraco Quente que chamava. Então, você está lá combatendo incêndio, sempre cercando, nunca indo direto para a base do fogo, porque é perigoso. De repente, porque você sabe que alguma coisa pode acontecer. Por exemplo, um botijão de gás. Explodiu um botijão de gás, então...
quando todo mundo correndo, a gente lá, opa, calma aí, explodiu o botijão, mas a gente está vendo que explode, mas tem o pino de segurança, onde vai sair uma grande labareda. Então, ela vai atingir uma altura de um poste, uma labareda. Mas a gente está ali, preparado. Mas essa aqui, Ricardo... que você falou, não passava Wi-Fi. Não passava Wi-Fi. Mas você acha que o primeiro instinto foi não, todo mundo já tinha saído, só tipo... tinha ali os bombeiros. Sim, que eu tô falando. Então, aí aquela na hora coisa... que fala assim, na hora que a gente corre, não corre mesmo. Se você está acompanhando alguma coisa, está vendo um bombeiro correndo, corre junto. Corre porque a situação é complicadora. É uma situação porque eu nunca escutei na minha vida um barulho daquele. Se você vê o bombeiro correndo, corre junto, rapaz. Corre. Mas por que eu pergunto? Porque as pessoas crucificaram muito a esposa do rapaz. Por quê? Imagina. Quando ela sai correndo, para mim foi instintivo. Lógico. Quando ela vê a labareda não, a fumaça, que foi muito rápido, inclusive, ela volta ainda. Ela tenta voltar. 1 minuto, pô. E você vê que ela tenta voltar. Por que eu pergunto isso? Porque uma vez eu estava na minha casa, olha que loucura. Eu vou te falar, viu? Acho que eu vou dizer. Como é que fala? Tem o bombeiro e tem a vítima. A vítima. Não, porque tô lá na minha sala, tranquilo, lendo um livro. Eu lembro como se fosse hoje. Só que a parede era de... Eles fecharam com gesso. Com gesso. Sabe quando termina sim. os blocos? Sim. E aí fecha, em vez de fazer massa fina, massa corrida, fechou com gesso. E aí teve acomodação. Então imagina o que aconteceu. Aí clec, começou a fazer. Aí eu tô lá, isso porque eu já sabia, porque antes da entrega... Já tinha avisado. Eu cheguei lá, já tava uma rachadura enorme do gesso no chão e tal. Aí os caras vieram e tal. Aí eu tô lá, aí de repente, cara, fez sabe a rachadura. Você viu fez a assim, rachadura. Ó, e as coisas caindo. Cara, a minha esposa tava tomando banho. Parei. Eu saí correndo. Corre. Eu saí correndo e botei a mão na maçaneta. Aí que veio, eu falo assim, é só o gesso. Aí eu parei. Mas você vê, a minha esposa tava tomando banho. O meu instinto. Mas eu nem pensei. Foi tipo assim, eu saí correndo. Sabe um que eu vi? Que muita gente falou assim, nossa, a moça se protegeu as crianças. Eu vi da panela de pressão? De Istambul. De Istambul, sim, eu já vi. Que ali foi uma explosão. Aquilo também. E como foi gigante, pessoas demoraram para receber aquela onda de impacto. Às vezes demorou segundos. E eu lembro que as criancinhas foram para a janela, porque elas falaram assim, nossa, aquele movimento. Aí a babá falou, tá, alguma coisa. Quando chegou naquela janela, ela abraça as crianças, só que ela está se protegendo. Ela botou as crianças na frente dela. Porque foi instinto. Tipo, agarrei qualquer coisa ali e botei na minha frente. E foi a mesma coisa que eu percebi nessa moça aí. Na mulher do cara. Ela deve ter visto a Percebeu coisa... Viu fogo e falou, cara, preciso sair daqui. Se antecipou. Depois que ela sai, que cai a consciência dela, que ela chega até a porta do elevador, ela volta para onde está as chamas acontecendo e que a gente viu só como é que chama aquilo? A fumaça. A fumaça ou a deflagração, né? Quando houve a expansão, né? Da explosão. Eu vi aquela fumaça vindo e aí, isso que eu te pergunto também. O deslocamento de massa de ar. Lógico que hoje a gente tem muitas câmeras de segurança, tem celular, principalmente as câmeras de segurança, mas a fumaça ela é muito mais rápida que o fogo, né? Eu acho que no caso dele, o que aconteceu lá no Rio, houve o incêndio acontece de maneira rápida. Imediatamente, qualquer fogo numa tomada, ele vai ter a capacidade de se propagar para o ambiente, porque os fios estão encostados um no outro. Teve uma sobrecarga. Então, enquanto você não desligar a energia, vai continuar tendo a queima. E se ele encosta num sofá, ele vai continuar queimando o sofá. Se encosta numa cortina, vai continuar queimando a cortina. Se encosta no fio de carregamento, por exemplo, do do celular, vai continuar em contato em curto até que você desligue a energia.